Woody's Cast. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Woody's Cast. E hoje o meu convidado é candidato a governo do estado e é um candidato cheio de polêmica. Ele do Partido Missão, com vocês, André Luiz. Olá, gente, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui. Tenho a oportunidade de conversar com você, apresentar as ideias do Partido Missão, mostrar um novo jeito de fazer política, conectado com um projeto nacional de desenvolvimento, que é o projeto de Renan Santos, conectando todos os estados em volta de um projeto para o enriquecimento e desenvolvimento do Maranhão. Vamos embora. Beleza. Agora é nós dois. Vamos trocar ideia. Ô, André, você tem um sotaque de fora, você não é maranhense, explica pra gente a tua origem aí. Eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, nasci na periferia de São Paulo, ali em Pirituba, cresci trabalhando na feirinha da Madrugada do Brás com os meus parentes vendendo roupa, né? E casei ainda cedo. Eu conheci minha esposa ainda na adolescência, né? Com 16 anos. Com 19 já me casei. E em 2005, 2006 eu me mudei pro Maranhão, porque a família dela é toda daqui. A família tinha loja, tinha restaurante, a maioria... Qual cidade? Aqui em São Luís mesmo, morava ali no Jordoa. Sim. Trabalhava no João Paulo, tinha uma loja de bijuteria lá pertinho da Big Ben, da farmácia Big Ben, nem tem Big Ben mais aqui, né? E aí eu morei durante 3 anos, criando a minha primeira filha. Aí o negócio não deu certo, quebrei minha loja, aí voltei para São Paulo para trabalhar de novo, estudar. E voltei desde 2019 e tô aqui direto. Dessa vez eu vim para ficar e eu me sinto maranhense porque metade minha é maranhense, minha esposa é daqui, vamos embora. Beleza, e essa história de entrar na política, e olha, para disputar logo o cargo de governador do estado do Maranhão, como é que foi isso aí? Me conta também como é que tu entrou no MBL. Sim, o movimento MBL é um movimento que nasceu em meio aos protestos lá em São Paulo, que tomou conta do Brasil inteiro. Protestos que uniram as pessoas que queriam o fim da corrupção. Inicialmente foi isso, né? Começou por 20 centavos, o protesto foi virando uma comoção nacional, as pessoas foram se juntando, lutando contra a corrupção. No final de 2014, começou a juntar as maiores forças, que era o MBL, o movimento Vem Pra Rua, Revoltados Online, e aí a galera logo foi se separando um pouquinho do Revoltados Online, porque eles queriam a intervenção militar desde aquele tempo, acabou se fortalecendo mesmo o Partido Missão, que na época era só o MBL, né, e o movimento Vem Pra Rua. Nessa época eu já acompanhava os movimentos de protestos, assim como um cidadão comum, pessoas da sociedade civil organizada. Eu estava ligado na situação. Antenado no que estava acontecendo no nosso país, né? Eu trabalhava na feirinha da Madrugada, já tinha uma luta social para regularização daqueles trabalhadores, e sempre antenado em ver que a gente precisava mudar algumas coisas. E ali eu vi a construção do MBL até a queda de Dilma Rousseff, que foi organizada e todo o processo de organização das atividades, do trabalho, da pressão popular para acontecer de fato o impeachment de Dilma, foi o MBL que fez. Inclusive eu quero convidar você para olhar, tá tudo documentado na internet, né? Num vídeo chamado Não Vai Ter Golpe, tá no YouTube, as pessoas podem... Produção do MBL? Produção do MBL, contando a história na prática, você vai perceber que desde o início a construção da direita fomos nós que fizemos. MBL que construiu a direita verdadeira, não é bolsonarismo. E aos poucos as pessoas vão entender esse movimento. E quem tiver dúvida, dá uma olhada na internet aí. O vídeo chama Não Vai Ter Golpe. Beleza, agora me diz aí. Quer dizer que a direita verdadeira é a galera do MBL. É o MBL. E a galera do Bolsonaro é fajuto? Na verdade, eles são oportunistas. Essa é a verdade. Eles foram chegando depois, na luta de verdade para fazer o impeachment de Dilma, eles não estavam lá trabalhando. E o vídeo mostra bem isso, né? A turma que veio de São Paulo, caminhando pelas estradas, lutando e mobilizando pessoas para fazer o impeachment de Dilma, não teve o apoio dessa turma. Quando já estava quase tudo aprovado, o Bolsonaro aparecia lá de vez em quando, colocava um óculos, soltava um meme na internet e foi construído. Mas a nossa turma, desde aquela época, estava com o pé atrás com essa galera. Tanto que lutou muito para colocar o Flávio Augusto? Acho que é Flávio Augusto o nome dele, que é o dono da Riachuelo. Também tá de memória, né? Mas você tá vivendo aqui, né? Isso aí eu tô falando de 6 anos atrás, 10 anos atrás, né? Mas enfim, o dono da Riachuelo, era a ideia do MBL na época, era colocar um novo outsider mesmo na administração do nosso país. Tinha até um planejamento chamado Brasil 200, você vai lembrar desse planejamento. No fim, Bolsonaro acabou tocando os corações com os memes, né? Com aquela ideia disruptiva.
mas ele nunca foi direita. Antes disso, vamos lembrar, ele já estava há 6 mandatos no Congresso Nacional, centrão. Mas É? então, pera, mas aí Então- o Bolsonaro, ele soube, naquele momento, usar as redes sociais melhor do que vocês, então. Na verdade, ele usou a nossa rede social porque nós éramos a potência por trás de tudo aquilo. Essa é a verdade. Tô ligado agora. O que aconteceu foi o seguinte, que ele foi ficando cada vez mais líder daquele movimento que estava procurando sua identidade. As ruas, você entende o movimento social, como é que funciona? As pessoas chegam sem uma bandeira clara, sem entender o que é, só com um sentimento de revolta. E ali vai se organizando. E ali vai se tudo. organizando. Sim. Isso é uma coisa tão evidente e tão perigosa que aconteceu há pouco tempo atrás, aconteceu de novo. Janones, que é um deputado de Minas Gerais, se destacou na briga dos caminhoneiros e nem é caminhoneiro. Você lembra desse conto? Sim. Ele pulou na frente lá, tinha uma boa oratória, começou a falar pelos caminhoneiros que não tinham aquela sede de mudança, tinham um discurso legítimo, mas não tinham um porta-voz. Porque o povo sempre precisa de líder, né? Normal. Ao longo da história. Então precisa de um líder. Tem Exato. um problema, tem tudo, mas precisa de alguém pra liderar. Então, se apareceu o líder, a galera segue. É isso. E aí acabou acontecendo tudo isso daí, mas desde o começo a turma do MBL estava antenada com o que estava acontecendo e lutando para a construção de uma nova classe de líderes, né? Sim. E isso é evidente porque a gente está colocando em prática as dicas do Olavo de Carvalho, que falou para a direita brasileira se organizar, se mobilizar, criar uma base, porque a esquerda tem base e a direita precisava criar uma base. E a direita tem uma base criada e chama-se Partido Missão, criada pelo MBL, essa é a verdade. Nós temos livro impresso, temos uma revista de cultura pop e política, que é a revista Valete, temos aplicativo Valete Plus, temos agora um plano de governo nacional que olha as potencialidades de cada município, que é o Livro Amarelo, e nós só estamos começando. O Partido Missão tem um projeto organizado o grande. negócio, tá Organizado. Agora, assim, eu vou te convidar em outro momento, eu acho que depois das eleições, pra gente tratar só sobre MBL, essa parada toda aí. Tem muita coisa pra Porque tem falar. muita coisa pra falar e eu acho interessante. Uhum. Mas vamos voltar aqui pro nosso lance aqui. Como foi que tu entrou nessa história pra ser candidato a governador do Maranhão? Porque aí é uma parada que não é fácil não, irmão. Pois é, mas o Partido Missão está preparado para essa missão, porque nós fazemos política de base. O Partido Missão não saiu aqui procurando no Maranhão quem poderia levantar suas bandeiras, ele procurou na militância. E eu sou novo para você e para você que está me vendo agora e me conhecendo, mas dentro da militância eu tenho uma construção. E eu entendo o que é o Livro Amarelo e eu tenho o sonho de ver o Brasil diferente. Nós queremos, de fato, descolocar o Brasil entre as 5 maiores economias do mundo e o Maranhão como a locomotiva do Nordeste, porque nós temos todas as possibilidades de fazer isso na prática. O Maranhão tem uma potência que é o Porto de Itaqui e tudo que isso atrai. Nós temos uma indústria agro forte lá se instalando ainda em Balsas. A gente tem um polo turístico que pode ser muito mais bem explorado na região de Barreirinhas. E a Baixada Maranhense precisa de atenção para fazer o desenvolvimento lá, principalmente por causa dos minérios que estão lá em Centro do Guilherme e Centro Novo do Maranhão. Né? Maracassumé. Sim. Nós estamos de olho nisso. E temos propostas claras para desenvolver o nosso Maranhão por meio do trabalho, que é algo que os meus concorrentes ao Palácio dos Leões se perderam. Mas eu queria voltar na sua pergunta específica sobre por que o André à frente do Partido Missão aqui no Estado. Porque no Estado do Maranhão, lamentavelmente, a nossa classe política é uma classe política de parasitas. Eles não têm um projeto, não têm um plano para desenvolver o nosso Estado. Essa é a verdade. Então o Partido Missão olhou aqui para o nosso Estado e não encontrou quadros que pudessem representar o que nós representamos aqui. E o que é curioso, para você ver como é sério isso, o Partido Missão ele não é vaidoso. Ele procurou de verdade. E a evidência disso aconteceu no último congresso que teve no Paraná do Partido Missão. O que é hoje candidato ao governo, o França, que é candidato do Partido Missão lá no estado, falou que foi colocada a possibilidade para o Sérgio Moro ser o candidato do Partido Missão para o governo do estado do Paraná, e ele preferiu ser pelo PL pelo fato de ter um fundo partidário de 11 milhões. A estrutura toda lá, né? Então, de acordo com o que eles falaram, o preço do Sérgio Moro é 11 milhões. Essa é a verdade. Mas nós não estávamos procurando aqui alguém para fazer esse papel. Nós queríamos alguém que levasse a bandeira do partido. E aqui no Maranhão, eu estou nessa missão e vou cumprir a missão de disseminar as ideias do Partido Missão. E ela é muito disruptiva, viu, Uds? Por isso que está se destacando. Pelas bondades do Senhor, Deus tem nos dado espaço, a gente está entrando nas portas que estão se abrindo e as pessoas vão se conectar com um projeto de verdade para mudar a história do nosso estado. Beleza, ó, no debate da Band, que foi o primeiro debate dos candidatos a governo do estado do Maranhão, você falou em prendeu, matou. Né? Exato. Isso aí viralizou e o Renan já tinha falado essa mesma frase. Uhum.
inclusive em outras situações, em visita aqui ao Maranhão. Exato. O que é esse prendeu, matou? Explica pro pessoal de casa, assim, pra gente entender exatamente o que significa o prendeu, matou que vocês defendem. O prendeu, matou, contextualizando a nossa realidade, é quando existe um crime de comoção pública aqui no Maranhão, onde a imagem do governador está em risco e ele coloca o COSAR para perseguir o ladrão ou prender ou matar com clareza. Vamos colocar, não tem como colocar mais claro do que isso. Porque existe um estereótipo, né, dessa ideia do prendeu, matou. O prendeu, matou não é prender e sair matando os outros. E quem para entender a mensagem do Partido Missão, vai perceber isso com clareza. E quando eu coloco o caso aqui no Maranhão, fica mais claro ainda. Porque o prendeu, matou já acontece no Maranhão. E eu vou dar provas disso. Eu ia te pedir provas. Assim, episódios que a gente possa comprovar. Exato. Vamos lá. O caso daquela mãe que foi morta com seu filho na cidade de São João Batista. Virou um caso de comoção pública. Todo mundo ficou falando disso aí em âmbito nacional. Sim. O que o governador Carlos Brandão fez? Soltou a polícia militar que tem capacidade de prender ou matar quem não se render. Isso é o prendeu, matou, Uds. Sim. O prendeu, matou você está preso, mas está armado, solta a sua arma e se renda e seja preso e muito preso, ou você será morto. Não é assim que a polícia militar faz e certa quando o governo solta, quando o governo libera a polícia para ela ser uma polícia de verdade? A gente não precisa que o exército venha, que venha os Estados Unidos. Não! A gente precisa de um governo forte que coloque a polícia militar na posição que ela quer estar, tá bom? Porque as nossas forças policiais, elas querem acabar com o crime organizado no nosso estado, mas ela está limitada aqui a uma vontade política. E o governador, ele fica preocupado com a imagem dele, e ele só solta a polícia militar de fato para fazer o trabalho dela, como a gente evidenciou nesse fato, e outros que vão acontecer, que pode começar a acontecer de novo agora, com a morte dessa criança aqui no município de São José do Ribamar, o garoto que foi morto com seu pai. Provavelmente, se esse caso continuar sendo noticiado nesses próximos dias, a gente vai ver acontecer a mesma coisa. Quando o crime começa a manchar a imagem do governador, ele solta a polícia para fazer o prendeu, matou no nosso estado. O que a gente quer é que o prendeu, matou se movimente pela liberdade do nosso povo. A população precisa entender que a polícia militar não vai deixar com que 30% do nosso território seja dominado pelo crime organizado. Basicamente isso. Tá, mas assim, eu entendi o que tu falou, e até é interessante esclarecer isso, porque assim, essa frase, prendeu, matou, ela gera um certo temor por parte da sociedade, principalmente do pessoal de periferia, porque não seria uma autorização para a polícia matar de qualquer jeito, e tu sabe que tem muita gente que é preso e é preso injustamente, né? E pega aí uns catiripapa aí, uns baculejos da polícia injustamente. Então assim, a ideia não é que isso acabe sendo uma autorização, uma legalidade para a polícia chegar matando, não é isso? De jeito nenhum. O prendeu, matou vai separar muito bem, com bastante clareza, quem é faccionado e não respeita as leis do Brasil. Porque uma das regras do prendeu, matou é colocar em prática as ideias de um jurista alemão chamado Günther Jacobs, que ele fala, e é uma realidade, que o criminoso terrorista que domina certos pedaços da cidade, ele não respeita a lei brasileira, ele não respeita a lei daquele país. Então, logo, ele tem que ser tratado como uma anomalia. Ele precisa ter uma lei específica para ele, porque ele é um invasor, que não respeita as leis. Não respeita as regras da sociedade. As regras. Então tem que ser regra diferente para Por que eu vou dar uma regra que, por exemplo, você bate o seu carro, desce nervoso, dá um murro na cara do cara que tá lá, você vai tomar uma cadeia por causa disso. Você acha justo você passar por um mesmo crivo junto à nossa justiça penal de um criminoso faccionado que dominou o território? Não, a lei para ele tem que ser muito mais dura, rápida, e as penas com as penas mais longas, para que se desincentive mesmo. Isso não vira uma moda. Vai botar terror na criminalidade, é isso? Mais do que terror. Medo mesmo. Botar ordem, lei e ordem. Lei e ordem. Né? Agora, o prendeu, matou, ele não vai andar sozinho, né? O prendeu, matou, ele vem conectado com o planejamento de desfavelização, que é algo que só quem está falando sobre isso somos nós do Partido Missão. Nós fizemos o estudo, 900 bilhões para acabar com todas as favelas do Brasil. E o planejamento do Partido Missão no Maranhão é começar pela favela do Coradinho. Será a primeira favela do Maranhão com 51 mil moradores libertos daquela facção que domina aquele território. Eu ia já te fazer essa pergunta, que no teu plano de governo que eu estava lendo, né, tem fala justamente sobre isso, retomar territórios dominados por facções. No Maranhão hoje, tem território, onde que você pode me dizer, dentro do nosso estado, que olha, a facção tá mandando mais do que o estado? Olha, eu tenho certeza
que você que está me ouvindo em casa, que está nesses bairros periféricos, você vai concordar comigo e joga nos seus comentários se eu estiver falando alguma loucura. Agora, se eu estiver falando a verdade, coloca as suas experiências. Ou coloca uma experiência de um terceiro para você, de repente, não arrumar um problema. Mas fala se você tem liberdade, por exemplo, de andar com o seu celular nas ruas do seu bairro. Coloca aí se você tem liberdade de escolher, de repente, o transporte público que você usa no seu bairro. Se você pode pegar Uber, se você tem que usar o Uber que o líder da sua comunidade exige que você use. Ou se de repente você está sofrendo algum tipo de pressão para manter a porta do seu comércio aberta. Ou se de repente você está assustada porque a sua filha adolescente está crescendo, está ficando um pouco mais formosa e está começando a despertar a atenção do criminoso que começa a olhar para ela e achar que ele pode tomar ela para ele. Então existe isso sim, Eudes, na nossa cidade. E a gente quer fazer com que não só essas pessoas tenham liberdade, mas também a pessoa que está na periferia esquecida, porque as periferias, as favelas do Maranhão, não são as favelas do Rio de Janeiro e de São Paulo, a gente precisa entender isso. Mas a gente precisa levar em consideração o seguinte, também é um povo esquecido. O planejamento de desfavelização, ele vem com diversas frentes. Um deles é a entrega de documento para algumas famílias que já têm uma casa estruturada, mas simplesmente não tem documento. Logo, aquela casa está fora do mercado formal. Sim. Ela é dona da casa, mas não é dona, ela não consegue comercializar nada, ela não consegue registrar uma empresa. Tá, começa então regularização fundiária, né? Começa pela regulação fundiária. Né? Isso é bom. Deveria Isso ser é a bom. canhota que deveria se preocupar com isso, né? Mas quem está se preocupando somos nós, o Partido Missão, está escrito no livro amarelo. Então, esse tempo vai ser fantástico para as pessoas pararem e entenderem antes de julgar. O planejamento de desfavelização vai fazer o que ninguém se propôs a fazer nesse país, que é acabar com as favelas. E quando eu falo acabar com as favelas, não é passar um trator por cima delas, é entregar o título de posse para quem está lá com a documentação fundiária. Porque também não adianta entregar um documento precário, e eu falo isso com autoridade, porque eu vim de lá. Não tenha valor. Eu vim de lá, eu sou da periferia. Minha mãe tá lá, numa posse lá em São Paulo, lá, que ela ganhou um documento da Luísa Erundina por 100 anos. Então eu não tô falando aqui, não, playboy branco que tá falando, né? Eu sou da periferia, pô, eu sei do que eu tô falando. Eu falo que não é um estudo, eu vivo. É minha casa. É vivência mesmo, é tá bom? É minha casa. Certo. A minha casa tá lá. Minha mãe mora lá há 30 anos e não tem documento. Eu fiz um vídeo, até mostra, a casa tá vazia, porque os filhos casaram, mas não tem interesse financeiro, porque para vender do preço de um contrato de gaveta não vale nem a pena. Então, é uma casa gigante, tá fora do mercado formal. E no Coroadinho? Eu vou colocar Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso, porque isso é importantíssimo. Fala. O Coroadinho, eu quero colocar esse sonho no seu coração. Você que tá na periferia, do bairro do Coroadinho, para pensar a localização que você está. Dá uma olhadinha na sua casa no mapa, no Google. Você vai perceber que você é o elo de ligação mais próximo entre o aeroporto e o porto de Itaqui, a UFMA. Já pensou o seu bairro regularizado, com o carro entrando e saindo a qualquer horário do dia, e você com o documento da sua casa regularizada, podendo fazer também um Airbnb na sua casa? Podendo, de repente, criar uma rede de hotéis que precisa que aquela região não tenha hotel? Quem vem para o Porto de Itaqui tem que ir para aquela região nobre, enriquecendo a classe mais rica da nossa cidade? Por que a gente não pode pensar nisso no nosso bairro do Coroadinho? A visão de futuro. Isso aí. Vamos sonhar junto. E outra coisa, eu me comprometo com essa pauta. Nós vamos desfavelizar a favela do Coroadinho e libertar 51 mil pessoas, entregar título de posse para aquelas pessoas. E sim, algumas vão ter que sair, tá? Porque existem sim becos e vielas. Algumas vão ter que sair, mas fazer reestruturação. Reestruturação, da coisa, né? Quem está em área de risco, a gente vai ter que tirar e regularizar, abrir as ruas, construir prédios, a gente vai ter que achar estrutura para poder fazer isso, mas ninguém vai sair do Coroadinho para ir para um outro bairro, e a gente vai tomar muito cuidado para não acontecer também a gentrificação, que a gente vai ter que falar com isso depois em outro momento, porque é muito assunto. Mas vamos lá, tu fala desfavelização, Exato. Aí começa com a regularização fundiária, beleza, Exato. O pessoal vai ter título e tudo mais. E o que mais tem nesse processo o que tem de benefício para quem mora ali, esse processo de desfavelização proposto por vocês? Tem direito, Uds, porque hoje quem mora na periferia só tem deveres, não tem direito. Não tem direito à saúde, não tem direito à segurança pública, não tem direito a equipamentos públicos, ele não tem acesso a um SESC, um SENAI, porque esses equipamentos não vão estar em lugar que não tem IPTU, que ele não consegue ter uma inscrição imobiliária para se instalar. Não tem hospital, Uber não são todos que aceitam, não tem serviço de correios, porque os correios não chegam. Não tem água, porque o Coroadinho tem água lá um dia sim, um dia não, às vezes 2 dias fica faltando água. Não tem nada. Então a gente vai levar serviços públicos. A abertura das ruas, a urbanização do Coroadinho e a entrega do documento será uma revolução. Eu estou pregando aqui uma revolução.
A turma da direita no Maranhão está pregando uma revolução. E quando a comunidade da periferia entender isso daí, olhar pra mim na bola do olho aqui, ó, e ver que eu sou de lá, que eu não tô com demagogia, que eu tô falando a verdade, que o Partido Missão acredita muito no fim da clivagem, que é o fim da distância entre esquerda e direita, a gente não tá nem aí pra isso. Tá bom? Sim. Partido Missão é um partido nacionalista, a gente tá olhando o que precisa fazer pra resolver o Brasil. Nós estamos debruçados em resolver o Brasil. Beleza, agora vamos lá. Segurança pública no estado do Maranhão. Quais são as propostas, as tuas propostas, né, para a segurança pública? Olha, as propostas de segurança pública giram muito em volta do que nós já começamos a falar aqui. Inevitavelmente, ela vai correr em duas mãos. A segurança pública não dá para imaginar só o prendeu matou como política de Estado. Sim. Ela parte também da questão de saneamento básico. Você entende que saneamento Sim. básico tem a ver com segurança pública? Sim. Aquele Acessibilidade, ambiente, tudo. acessibilidade, aquele ambiente periférico, aquele ambiente de tensão, aquele ambiente onde a referência para o moleque é o traficante, atrapalha a questão de segurança pública. Então, a pauta de desfavelização, ela é uma pauta também econômica, ao mesmo tempo ela é de segurança pública, e a pauta do Prender Matou também é de segurança pública, porque ela vai libertar certos territórios do nosso estado. Ela é uma das pautas principais. Agora eu quero falar também sobre o papel da polícia, que é uma pauta de segurança pública, e só quem está falando sobre isso somos nós, do Partido Missão. Nós acreditamos que a polícia do Maranhão está cooptada pela política. E você que é policial militar, eu vou até aproveitar para isso aqui, para te chamar para esse bate-papo aqui, ó. Curta, compartilha esse podcast, ouça o que nós estamos falando aqui, ouça o UDS. Vamos bater um papo. Você que é policial militar, bombeiro, policial civil, guarda civil metropolitano, ouça a minha mensagem. Hoje você fica numa luta para fazer uma conexão para conseguir ser aprovado, para conseguir ser alçado a uma maior patente. O gabinete e tudo que gira em volta dele virou alvo da polícia e de muitos outros policiais. Nós queremos acabar com isso. A nossa luta é para fazer com que as nomeações sejam por antiguidade e merecimento, e muito mais merecimento. Pelo menos 20 para 80 o peso para merecimento. Para fazer com que o policial que está na rua tenha medalhas de merecimento, porque ele não pode ser comparado com o que está dentro do gabinete. Por mais que o que está dentro do gabinete faça um trabalho importante, eu vou valorizar muito quem está na rua. Porque o que está na rua que faz a política de segurança pública do Partido Missão chama-se ronda ostensiva e preventiva. A ronda ostensiva, para você que me ouve em casa, é aquela que passa nos bairros. É aquela que vai evitar você de sair da sua casa às 5 horas da manhã e ser assaltada no ponto de ônibus. Perfeito. A ronda ostensiva que vai evitar que você volte para sua casa 11 horas depois da faculdade e fique com medo de passar em frente a um terreno baldio. É a ronda ostensiva. E a ronda preventiva é aquela que aborda carros suspeitos. E a gente perdeu isso. Uds, cara, vou falar um negócio aqui, papo reto. Pode falar. Lembrando das minhas raízes, porque você é um cara negrão como eu fico um pouco mais à vontade. Presta atenção. Eu sou da periferia de São Paulo, tá bom? Sim. E eu sei como é que a polícia de São Paulo funciona e como é que funciona. Os caras lá enquadram direto. Principalmente a gente que é pretinho. É, preto sofre. É toda hora a gente é parado. Aqui a Em polícia todo não lugar. para, a polícia não para. Você reparou que a polícia quase não para? Porque ela não é incentivada a parar, ela não é incentivada a enquadrar o pessoal e ver o que está acontecendo dentro desse carro. Quem é que tá aí? Tem arma, tem droga, tem passagem? A polícia de São Paulo, ela anda petitosa, o bonezinho de lado aqui, ó. Já no ponto. Hã? Eu vou lutar pra fazer isso na nossa polícia. E se você é policial militar, tá se sentindo desvalorizado, desmotivado, eu sei que a moral da tropa deve estar baixa. Por quê? Por causa disso. Olha a loucura. A polícia tá no meio de uma investigação, alguns da polícia, não posso nunca generalizar, né? Sim. Envolvido lá com o Filipix. Olha que loucura. Felipe, você tá falando do Felipe Camarão. Tá. Vai ter que prestar conta da investigação. A gente não pode falar que tem alguma coisa errada porque ainda tá em julgamento. Certo. Mas a denúncia mostrou lá o Pix de quase 19 milhões e o envolvimento dele com alguns policiais do nosso estado. Primeiro, por que nossos policiais estão envolvidos nisso? Eu me ponho do lado desses policiais. Querendo ou não, lamentavelmente, o contato com políticos do nosso estado virou caminho para o progresso. Para crescer. Eu vou colocar o progresso para merecimento, para quem se preocupe em fazer ronda ostensiva e preventiva nesse estado. E tem muito policial bom aí, cara. E eles estão falando comigo direto, me chama no direct, eu quero me conectar com você, vem pra cá. Avante, Partido Missão, vamos mudar esse estado. Tá, reconhecimento facial. Você é contra o reconhecimento facial em massa, né? E ao mesmo tempo, dentro do teu plano de governo, existe uma série de questões de tecnologia dentro da segurança que vocês defendem. Então me explica por que não
a reconhecimento facial em massa, sendo que ele poderia e pode, né, identificar vários criminosos aí que estão foragidos. Uds, esse aí é um problema para a esquerda que acha que nós somos extrema-direita no sentido de prejuízo, né, para nossa imagem. Sim. Porque olha a preocupação do Partido Missão. A gente não quer que essa identificação em massa corra o risco de prender todo mundo que é preto, pobre e mora na periferia. Mas a gente pergunta, como poderia acontecer dessa forma? Já que é o biométrico, né? Vão identificar o cara lá. Então, qual seria a possibilidade, os caminhos para acontecer o que você está falando aí? Não, a gente não quer a identificação em massa para que isso não aconteça. O modelo que a gente defende é o modelo que já acontece lá em São Paulo, o Smart Sampa, que pega o indivíduo por indivíduo e faz uma ligação com o banco de dados de procurados. Sim. Só depois que aponta lá no banco de dados de procurados e casa as imagens, é que a polícia militar, ou principalmente a Guarda Civil Metropolitana, que em São Paulo daqui a pouquinho já será uma polícia metropolitana, que é o meu sonho pro Maranhão. A entender. Tem uma diferença, então. Tem uma diferença. Tá. Eu também quero que a Guarda Civil do Maranhão se transforme em polícia, tá? Que eu não acredito em Guarda Civil, não. Pra mim, todos eles são policiais. Eu vou me esforçar pra tratar você, Guarda Municipal, como polícia, que pra mim é polícia. Dá poder de polícia às guardas municipais? Guarda Municipal, poder de polícia. Eu vou lutar pra dar pote de arma para os municípios que não tem, tá? Outra coisa, fazer com que a lei geral das polícias, né? Lei orgânica geral das polícias aconteça 100% no nosso estado, que algumas foram implantadas e outras não, mas é muita coisa para falar, não dá pra falar tudo de uma vez. Mas voltando aqui para a questão de tecnologia, nós acreditamos sim na tecnologia facial, porém individualizada, nos moldes do Smart Sampa, para poder conectar com o banco de dados da polícia, que é uma das pautas do Partido Missão também, porque hoje a Polícia Civil e a Polícia Militar do Maranhão não conversam, não tem uma inteligência artificial que una essas informações, a gente precisa criar uma base de dados para conectar tudo, conectado com todas as câmeras da cidade para fazer implantação do Smart Sampa. Mas qual a diferença desse monitoramento facial em massa para esse outro em São Paulo que você citou aí? Qual é a diferença do trabalho? Olha, eu não consigo falar com precisão a diferença. O que eu sei são os princípios que eu estou expondo. O princípio é que em massa a gente corre muito risco de ter erros. Agora, aquele que pega o indivíduo e a chance de erro é menor. A chance de erro é menor. Então, é resumidamente isso. Ele pega e vai no banco de dados da polícia, dos procurados, e faz essa ligação direta, então a gente tem mais assertividade. Beleza, agora vamos lá. No seu plano fala um tal de cartel de empreiteiras lá, que tem uma negociata com a Secretaria de Infraestrutura do Estado. Uhum. Isso é real? Você tem provas disso aí? Olha, eu não preciso apresentar provas, porque as operações que aconteceram no nosso estado ainda estão em andamento, evidenciam isso, né? A Operação Tândalo 2 explicitou o desvio de 56 milhões na Prefeitura de Turilândia. Os investigados estão afastados, alguns com tornozeleira eletrônica. Paulo Curió se permanece afastado, porque as investigações mostram que ele é um dos principais culpados e o líder dessa organização. A Operação 18 Minutos, né, explicitou também essa ligação escusa. E a Operação Inauditos. Então o nosso estado ele está diante de uma oportunidade também para o Tribunal de Justiça de moralizar, né? De dar espaço cada vez mais para uma desembargadora brilhante, como está lá a Graça Amorim, né, que manteve os presos de Turilândia afastados dos cargos de liderança daquele município de Turilândia. Então ela precisa ter cada vez mais espaço, né, e a gente precisa entender que alguém precisa parar com isso, né? E a pergunta é, será que o que aconteceu em Turilândia acontece em outros municípios ou é só lá? É uma pergunta que a Justiça tem que responder aí, os órgãos fiscalizatórios. Sobre a terceirização da saúde, que também é uma coisa que está no teu plano. No teu plano, a gente entende que a terceirização da saúde no Maranhão levou a desvio de dinheiro, corrupção. Sobre isso. Olha, a pauta de saúde para nós é uma pauta muito cara, porque ela é a principal pauta no estado do Maranhão hoje. Em âmbito nacional, é segurança pública, mas no Maranhão é saúde pública. E mais uma vez, o nosso plano de governo evidencia que nós somos a única opção real para quem quer de fato resolver o problema da saúde pública no nosso estado, porque a gente coloca o dedo na ferida. Problemas, Uds, que a maioria dos meus concorrentes não conseguem fazer, porque já estão cheios de acordos políticos com chavos. Dividiram já essas 19 áreas de atenção da saúde no nosso estado para grupos políticos, currais políticos. E a evidência disso... Mas é a política tradicional, né? Mas a política tradicional. Nós queremos pôr fim na política tradicional. O Partido Missão está se propondo. E aí agora a gente vai colocar diante das pessoas um plano. E tudo que é reto denuncia o que é torto, é normal. As pessoas vão ter que se confrontar com a verdade.
Mas o Braide também diz que trabalha uma política que não é a política tradicional, né? Colocando todo mundo no barco dele. Como é que ele coloca lá Ezio Bonfim e Fufuca no mesmo barco? Lamentável, né? Na convenção, tava um puxando palma pro Lula e o outro puxando palma pro Flávio Bolsonaro. Vem pra cá, avante Partido Missão com Renan Santos, presidente. Já está em terceiro na corrida presidencial. Ontem já bateu 10%, tá bom? Então, Renan Santos partiu de 0,5% lá em janeiro, cresce 1% no mês, 1,5% no mês, inevitavelmente, Renan Santos será o próximo presidente da República. É só questão de tempo. Ele vai começar a campanha agora com 10%, vai passar Flávio Bolsonaro, porque os escândalos é um atrás do outro, vai derreter cada vez mais Flávio Bolsonaro, e vai disputar o segundo turno com Lula e vai ganhar com 67% dos votos. Cara, eu acho interessante o partido de vocês, a ideologia, a forma de trabalhar. Mas, assim, muita gente taxa vocês de extremistas, de malucos. Que o Renan, ele tem aquele jeito dele lá de se apresentar nas redes sociais que, do meu ponto de vista, que trabalha com marketing digital, ele é genial do que ele faz, e ele sabe o que está fazendo, não é maluco, não. Mas muita gente tem essa imagem dos extremistas e radicais e meio malucos, com ideias mirabolantes. Te ouvindo, eu consigo entender que a coisa não é louca, assim, não é distante da realidade, é uma coisa centrada e estudada. Então, assim, por que ainda tanto o movimento MBL como o partido de vocês encontra essa barreira aí com a sociedade, ainda da sociedade ter um certo receio com a forma, com as ideias novas que vocês estão trazendo, que na verdade não são novas, são ideias antigas, mas que a política tradicional ela nunca deixou acontecer. Ô Udes, perdão. Qual a diferença do louco pro gênio? Né? Eu não sei quem foi que inventou essa frase, mas ela conclui falando que a diferença é só o resultado. E contra os fatos não há argumentos. Contra os resultados não tem argumentação. Olha quem tá na sua frente, presta atenção. O Partido Missão, ele é o fruto desses doidinhos aí, ó. Desses caras aí desacreditados que começou a lutar lá em 2013, 2014, indo pra rua lá lutando contra a Dilma Rousseff, que lutou pra fazer o impeachment e sobreviveu, o Derrete MBL, quando toda a base do MBL, cooptada pela ideia do bolsonarismo, achou que Bolsonaro era da direita, e dia a dia a gente tá recolhendo os cacos do bolsonarismo. Porque fica cada vez mais evidente que o bolsonarismo e o Centrão e o PT é a mesma coisa. Olha essa foto. O Bolsonaro não é direita, pô. O Bolsonaro não é direita, não. É Centrão. Só que as pessoas vão ter que... Olha, é difícil. Porque a nossa sociedade ela tem o costume de criar deuses, né? Criar mitos. E quando cria um mito, demora um pouquinho pra sair do coração, mas vai sair, não tem jeito. Olha aquela foto recente divulgada do senador Everton Rocha. Na banheira com a turma do PT. Rapaz, o Renan disse que o Everton gosta de menino. Não, deixa eu continuar esse assunto aqui, senão eu não entendeu, não concluo. Vai lá. Olha que loucura. Então, nós do Partido Missão, a gente vai mostrar pelos nossos resultados. Nós construímos o Partido Missão e ele é uma plataforma, o Partido Missão é uma plataforma para pessoas comuns, pessoas como eu, como você que me ouve. Você pode entrar hoje, se filiar ao Partido Missão e fazer parte. Quem sabe você não será o prefeito da sua próxima cidade. Entenda as ideias do Partido Missão e torne-se mesmo revolucionário, porque o Maranhão precisa de uma revolução. Não dá para você fazer qualquer tipo de acordo com quem quer continuar transformando o nosso estado num meio de enriquecimento privado. A gente precisa despertar de novo na nossa sociedade o voluntariado, aquelas pessoas que querem trabalhar para mudar a vida das pessoas, que não estão entrando na política para o enriquecimento próprio. E só o Partido Missão que está abrindo a possibilidade de pessoas assim se conectar, e elas estão se conectando. Então vai ficar cada vez mais evidente pelo nosso resultado. E esse descrédito, perdão, ele está caindo. A prova disso é que, de acordo com vários jornalistas, eu fui vitorioso do debate que houve na Band. Sim, muita gente está falando mesmo. E a pessoa... Eu gostei da tua participação. Nós somos de verdade. E o que acontece é o seguinte, as pessoas vão procurar o que se destacou negativamente naquela turma do começo do MBL, de muitas pessoas por jovens, aquele jeito meio truculento de falar, sim. Aquele jeito meio durão mesmo de abordar as pessoas, mas nunca com agressão. Lembra bem que sempre quem é agredido é a turma do MBL, nunca é a turma do MBL que agride, e as pessoas se assustam achando que nós somos só provocadores. E aí quando para pra ver um debate, vê um cara velho igual eu, de 42 anos, pai de 2 filhos, homem crente, há mais de 25 anos na igreja, frequentador da EBD, líder de adolescentes da minha comunidade há mais de 6 anos, tá bom?
preocupado em resgatar adolescentes, que a mãe, quando tem um filho preso, liga pra mim de vez em quando pra ir lá olhar. Então, vai olhar outra caminhada. Vai olhar outro MBL. Mas foi isso que tu mostrou no debate. Pois é. Porque E assim, as pessoas vão se conectar. a imagem que a galera tem essa que tu falou. Exato. Do jovem lá, meio... Não, esquece. Meio sem noção e tudo mais. E no debate, tu mostrou outra imagem do MBL. Exato. E as pessoas vão conhecer cada vez mais que o Partido Missão é o fruto do MBL, que abriu a possibilidade para muitas pessoas entrarem na política. Pessoas que não teriam coragem de entrar se não fosse pelo Partido Missão. Ouve você que está em casa. Vem comigo nessa construção. Eu jamais seria político pelo PL. Jamais! Porque o PL é partido de direita lá no sul do país, com Tarcísio. Sim. E aqui no Maranhão ele é Josimar Maranhãozinho, condenado. Tá bom? Condenado no STF. Comprovado que aqui o prefeito denunciou ele, o prefeito de São José de Ribamar, porque tava pegando lá 25% da emenda que ele mandou. Mandou 1 milhão e pediu 250 mil de volta. Tô fazendo uma conta de padeiro. Sim. E quem tá falando não é o André, não. Pô, vai ficar com raiva do André? Vai mandar matar o André? Pode mandar matar o André já tá morto. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu já morri, não ligo pra nada. E a minha vida agora é proclamar a palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu não tô preocupado com a minha vida mais, não. Avante, Partido Missão. Me diz uma coisa. Debate. Ontem no debate. Eu quero falar sobre o debate. O Braide, que é o favorito nas pesquisas, não compareceu. A tua opinião sobre o não comparecimento de Braide? Eu acho que o Braide tá mordido pela síndrome da lebre. Da lebre e da tartaruga. Você já ouviu falar essa historinha? Lembra desse conto? Sim. A lebre parou pra descansar, aí a tartaruga veio devagarinho. E passou. O Braide tá achando que já ganhou. Ele tá folgado. E desmerecendo a classe jornalística como você. Porque quando ele abre a boca pra falar que a Band é pequena, ele deveria lavar a boca pra falar da Band, né? Porque há 10 anos atrás ele era eu, querendo fazer parte do debate, querendo expressar as ideias dele. Aí agora ele pega e boicota um debate importantíssimo como da Band e da Mais FM. E foi um debate que fez o Braide chegar onde chegou hoje, Pois né? é. De um debate que ele tornou essa potência toda. Pois é, eu tô aqui na sua frente aqui, eu poderia muito bem me esconder numa casca de uma direita elitista. Sim. Porque eu cresci economicamente pela bondade do nosso bom Deus. Eu poderia só falar que eu não cresci, você também pode crescer. Eu não consigo deixar de ser quem eu sou. Eu não consigo olhar pra minha comunidade lá e falar que eu não tô preocupado com o pessoal que tá lá. Então o Braide tá fazendo exatamente isso. Ele teve aqui nesse papel de ser um começo, uma nova alternativa, se perdeu no meio do caminho, porque hoje ele faz acordo com vou tomar cuidado com as minhas palavras. Com Lula e com Flávio Bolsonaro, né? Tá todo mundo no barco dele. Mas ninguém sabe com quem... Mas ninguém... Eu não sou Lula, ele não fala se é Lula. E eu vou colocar minha Bolsonaro. pergunta aqui que eu vou fazer pra ele. Braide, qual é a sua bandeira? Curta, compartilhe, manda esse corte pra ele. Pergunta pro Braide qual a bandeira dele. Rapaz, é o segundo candidato que vem aqui e que faz essa mesma pergunta pro Braide, mas ele responde que o lado dele é o povo. É. Vamos conversar. Tem uma segunda parte da pergunta. Qual é a segunda parte? Não, só do debate. A gente vai se encontrar no debate da Globo. Ele não disse que vai da Globo eu já fui convidado. A gente vai estar lá também? Vou estar lá. Bacana. Tem uma perguntinha pra ele. Vamos lá. No debate participaram o Saulo Arcângeli, né? E vocês protagonizaram um momento lá que gerou muito comentário nas redes sociais. Uhum. Esse momento com o Saulo lá, o que tu tem de fazer de resenha sobre isso? De verdade, eu não queria fazer resenha disso, sabe por quê? Porque pra mim esse papo é muito oportuno pra poder falar algumas coisas. Olha que interessante. Nós somos jovens, né? Nós somos leves, a gente leva a vida mais leve mesmo. Eu só sei sorrir porque eu tenho a salvação de Cristo Jesus. Eu não sei viver de outro jeito. Eu tô de bem com a vida, graças a Deus. Sim. Mas quando se trata da turma que é representada por Saulo, eu tenho que tomar uma posição aqui um pouco mais séria pra colocar com clareza algumas coisas. Eles são culpados pelo atraso do Maranhão. Por Tá quê? bom? Por quê? Os culpados pelo atraso do Maranhão, os culpados pelo não desenvolvimento do Maranhão, os culpados por 57% da nossa população vivendo na pobreza e 12% na extrema pobreza, é essa turma representada pelo Saulo. Quem é essa turma representada pelo Essa Saulo? turma que é a favor da reserva Tauamirim,
que é a favor da trava que impede que a Vale invista 70 milhões de reais para a reforma da estrada de ferro Carajás. Essa turma que gera um monte de burocracias para que a gente não consiga fazer a aprovação da exploração do petróleo na área equatorial, que pode enriquecer o nosso Maranhão, que pode transformar o Maranhão na nova Macaé, que pode enriquecer o Maranhão, enriquecer nos próximos 5 anos. E quem está travando são essas ONGs incentivadas por esse grupo que cooptou a mente da esquerda no estado do Maranhão. Mas nós, do Partido Missão, estamos nos conectando com as pessoas que querem trabalhar e se desenvolver economicamente. E nós vamos nos conectar, fazendo a desfavelização do Coroadinho, mostrando que a maior agência de entrega de serviço social é o trabalho. Trabalho que entrega dignidade, trabalho que entrega legitimidade, trabalho que entrega cabeça erguida e moral para você andar onde você quiser, comprar o que você quiser comprar. É o trabalho. O trabalho que dignifica o homem, diz a palavra do Senhor. Não é o assistencialismo. E eu falo isso não é com esse olhar de arrogância, não. É por isso que eu fiz questão de parar um pouquinho para falar que eu não vou surfar nessa onda, não, porque eu vim de lá. Sim. Eu vim de lá e eu tô começando a contar a minha história, que ao mesmo tempo que eu tô divulgando as ideias do Partido Missão, de Renan Santos, eu tô num monte de função. Eu tenho que falar quem eu sou também, porque as pessoas não me conhecem. Sim, exatamente. Então, nas minhas redes sociais, eu subi um vídeo contando a minha história. É o primeiro. Já Já assistiu? Já. Eu vou contar o segundo episódio. Eu vou fazer um spoiler pra você. Fale agora. Eu, já com a minha mãe lá, que vai ser o primeiro trecho do segundo vídeo, mostra eu passando em frente da minha igreja lá em São Paulo, Capela São Pedro. A igreja que eu ia buscar a cesta básica com a minha mãe. Então, quando eu falo que a gente precisa acabar com o Bolsa Família aqui, eu falo com alguém que já precisou. E quando eu falo que a gente precisa acabar, não é chegar e falar que você é proibido pegar. Não. É fazer tanta produção de riqueza no nosso estado, tanto desenvolvimento... Que não seja necessário. Que não seja necessário, mano. Que não seja necessário que as pessoas olhem e deixem o Bolsa Família lá, ó. Foi fundo. Porque a minha família é isso, pô. A minha família, minha mãe nunca deixou a gente se cadastrar no Bolsa Família. Minha mãe nunca deixou. E eu lembro no 4º mês, eu com meus 13 anos, que eu falei pra minha mãe assim, mãe, chegou o dia, né, a gente vai pegar a cesta básica, minha mãe é negrona, pô. Mulher negra abandonada na periferia com 4 filhos, tá bom? Ela falou pra mim assim, Andrezinho, a gente não vai pegar não, porque esse mês entrou um servicinho pra mãe, a gente não precisa não. Deixa pra quem tá precisando. Deixa pra quem tá precisando. Eu nunca tive coragem de procurar Bolsa Família. Não porque eu não precisasse, mas porque eu sempre fiz parte de uma comunidade de fé, e a comunidade de fé não deixa você passar fome, não deixa, mentira. E porque eu sei que se eu ainda assim passasse fome e não tivesse uma comunidade de fé, eu poderia entrar no Bolsa Família pra um tempo, não pra ficar achando que é um direito adquirido. E começar a procurar um bico, fugir do trabalho formal, porque eu tô satisfeito com os meus 2 por mês, que eu junto 800 ali, pego o gás, trabalho 2 dias por semana e não quero me desenvolver economicamente, não quero produzir. Então, essa turma tá travando o Maranhão nesse ponto. Trava o Maranhão não deixando a gente enriquecer, trava o nosso povo achando que o Bolsa Família é o suficiente, trava o nosso povo quando não quer fazer a gente se enriquecer e se desenvolver, e trava o nosso povo quando quer colocar em mim o carimbo de extrema-direita, como se fosse possível um cara como eu, negro da periferia, falar contra o Bolsa Família, falar contra o assistencialismo. Eu nunca vou poder falar contra, porque eu já dependi. Só que eu posso falar que nós podemos não colocar como um direito. E é isso que a gente vai falar. E as pessoas vão entender o que a gente tá falando. É, a ideia é boa. Por isso que eu não posso... Você entendeu porque eu Tá, calmei? sim. Eu não posso... Nesse ponto aí eu não posso brincar. Sim. Eu quero que as pessoas entendam quem eu sou. Agora vamos para os outros assuntos, que eu vou com mais leveza, porque eu sou mais leve. Beleza. Tem um outro ponto aqui que eu tava vendo do teu plano de governo. Escolas militares. Uhum. O que tu tem contra as escolas militares? Eu não gosto de falar a palavra contra. Tá. O que eu gosto de falar é que nós queremos um novo jeito de escolas para o nosso país, que passa pela lei e ordem. Porque a gente acaba se acostumando com a anomalia, né? Quem disse que a escola precisa ser militar para ter regra e ordem? No nosso tempo não era assim. Ó, aqui na Raposa tem uma escola militar e é uma das escolas mais elogiadas. Todo mundo quer... É por isso que eu peguei esse ponto que eu achei interessante. A escola militar é uma das mais disputadas aqui na Raposa, né? O povo tem, assim, uma empolgação muito grande, os alunos e tudo. Por isso que eu puxei esse ponto. Na tua visão, qual é o problema, o que é de bom, o que é de ruim na escola militar? Ó, para nós do Partido Missão, seguindo a orientação de Renan Santos, que fala que o Brasil precisa adotar novamente o método fônico como um método de aprendizado,
e você vai lembrar que aquele ba, bé, bi, bobu, que todo mundo aprendeu a ler e escrever com aquela liçãozinha básica, Sim. a gente quer voltar ao nosso país ao método fônico e a gente quer voltar a ter a meritocracia como mais importante para encontrar talentos em todos os colégios e colocar eles nos melhores colégios para eles disputarem no mesmo pé de igualdade, que é também um pé de meritocracia. Sim. Do mesmo jeito, na questão da educação, a gente acredita que a escola militar, ela é uma quebra de um princípio importante nas escolas do país inteiro. Porque ela coloca como se a dependência de ordem fosse via policial, e ela não pode ser via policial. Policial tem que ser repressão. A gente desmoraliza a polícia quando coloca a polícia no colégio. A polícia tem que ser repressão. A polícia tem que ser braço amigo da comunidade, ronda ostensiva e preventiva. Esse tem que ser o principal poder Mas da na polícia. educação também não ajuda? Agora, não na acaba educação, ela tá cobrindo um buraco. O problema é que ninguém tá querendo resolver o buraco. Nós, do Partido Missão, estamos querendo resolver o Brasil. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. É por isso que o Partido Missão é inevitável, porque nós queremos resolver o Brasil. Eudes, é o seguinte. Imagina a cena. Você cresceu, e você tem mais de 40 anos igual eu. 47. Pois é, eu cresci numa escola que eu tinha medo de ser reprovado. Então, isso gerava autoridade para meus professores. Eu sempre fui um cara boa pinta. Os meus professores me chamavam de Andrezinho. Ô, Andrezinho, se você não sentar, eu vou tirar a nota sua, porque eu também avalio nota de comportamento. Eu tinha que me sentar, porque eu tinha que obedecer meu professor. Porque eu sabia que se meu professor não me avaliasse bem meu comportamento, também eu poderia ser punido e pegar falta e perder na minha prova. Pegar uma reprovação e O tal. professor não pode nem reprovar mais, o professor perdeu autoridade. Então, a soma da perca de autoridade dos nossos professores fez com que o professor também não consiga dominar a questão de segurança daquela administração da sala. E vai crescendo um desrespeito a tal ponto que agora acham que é a polícia que vai botar ordem nas escolas. E não vai. O que vai colocar ordem nas escolas é lei e ordem. A polícia tem um papel importante, mas na escola, a autoridade máxima tem que ser o professor. Tem que ser o professor. Peraí, então assim, na tua opinião, essa coisa da escola militar, que todo mundo não, mas que muitas pessoas gostam, eu acho bacana, o regime da escola militar, é por falha no regime das outras escolas que o Estado toma conta, que o município toma conta, é isso? Ou eu me enganei aqui? É exatamente isso. Mais precisamente os municípios, porque os municípios, os estados também, porque o estado é responsável pelo ensino médio. Mas vamos pegar a questão de todo mundo, tá? Ensino Fundi 1, Fundi 2 e o ensino médio que é pasta de fato do governo. O que vem acontecendo? A progressão continuada desmoralizou nossos professores. Fez com que o nosso professor perdesse cada vez mais autoridade em sala de aula. E isso está virando uma bola de neve. Eu tenho um professor na minha família. Eu tenho irmã que é professora. E ela fala a diferença que tem dela hoje em dia corrigir um aluno que ela não consegue mais corrigir porque ele vem já cheio de malandragem pra cima dela. Então o professor ele acaba ficando um pouco acuado. Aquele moleque na adolescência querendo se autoafirmar, cheio da razão, e com o professor que não consegue corrigir, o que acontece? Começa a querer bater no professor na sala de aula. Então a proposta do Partido Missão é voltar, colocar as nossas escolas com lei e ordem. E a gente não precisa de polícia militar nas escolas para fazer isso. Só que nós não vamos sair acabando com a escola cívico-militar. O que a gente quer fazer é que não cresça esse número para mudar o processo e mostrar que o que a gente está propondo é melhor. Não criar novas escolas. Não criar novas. Manter o que já tem. Que é para não assustar ninguém. E nós vamos mostrar nesses próximos 4 anos de gestão aqui do Maranhão que eu vou vencer o pleito para o Maranhão, aqui para o Palácio dos Leões. Nós vamos mostrar que nós vamos colocar aqui lei e ordem nas nossas escolas e as mães vão voltar a querer tirar seus filhos da escola militar para voltar para as escolas tradicionais com lei e ordem. Tu teve a oportunidade de estar de frente com alguns dos teus adversários, como Felipe Camarão, o próprio Orleans Brandão, o Saulo Arcângelo, que já falamos, e o Roberto Rocha. Eu quero saber qual é a análise que tu faz hoje do Felipe Camarão depois do debate. Olha, o Felipe Camarão, ele tá num papel muito difícil de falar mal do governo que ele faz parte. Isso é um BO, mano. Isso é um problema, ele é vice. Como que ele vai falar mal do governo que ele faz parte? E não é só agora, né? Ele já faz parte dessa oligarquia que vem dominando o nosso estado há muitos anos. Então é difícil ele falar mal do que ele faz parte. Ele pode falar de um dado ou outro relacionado à educação, mas o Maranhão continua lá, junto com a Bahia, o pior estado no IDEB do nosso Nordeste. Por que que o Piauí, que é mais pobre que o Maranhão, que tem o mesmo bioma social, tá com posição 4.9 no IDEB, enquanto o Maranhão tá aqui 3.8? Qual a explicação para isso? O Felipe Camarão, acho que a culpa não é dele. Então, do mesmo jeito, os outros candidatos. Quando a gente fala do Roberto Rocha,
pra mim, é muito lamentável ele pular agora, se imaginando a possibilidade de ser o candidato da direita, quando a pessoa dá um simples Google e vê que ele foi senador eleito pelo Flávio Dino. Direita no Maranhão sou eu, André Luiz, Partido Missão. Inevitável, não tem jeito. Não tem jeito. Não existe uma candidatura de direita no Maranhão, a não ser a minha. Agora os outros, que entra aí, Orleans, Arcângeli, toda essa outra galera, o que acontece? Eles são culpados por tudo que está acontecendo. Quando eu falei com clareza sobre o Arcângeli, eu faço a mesma clareza agora e calmo aqui o meu coração para falar do Orleans Brandão. Porque o Orleans Brandão, ele representa uma oligarquia que já está dominando o nosso estado há mais de 60 anos. Ele é a continuidade. O Sarney foi uma oligarquia até 2014, de 2015 a 2022 foi o Flávio Dino, com o Brandão já como seu vice. Aí de 22 para cá, Brandão como governador, agora quer colocar o seu sobrinho. É a mesma casta política que vem dominando o nosso estado. Chegou a hora da gente romper. Quem quiser romper, ouça a mensagem do Partido Missão. Quem quiser continuar com o Maranhão pobre, do jeito que tá, e com essa classe política dominando, continua com essas pessoas aí, ó. Avante, Partido Missão. Nós temos um projeto, uma mensagem de Maranhão rico desenvolvido por meio do trabalho. Vamos juntos moralizar e industrializar o Maranhão. Beleza, me diz uma coisa, se chegássemos a um segundo turno e você não estivesse no segundo turno, quem você votaria? Eu não vou te dar aqui um cenário de segundo turno, mas quem você votaria dessa turma ou não votaria? Uds, eu vou estar no segundo turno e vou ganhar a eleição pro Palácio dos Leões. Eu vou ganhar. Junto com o Renan Santos, presidente. E não é papo assim, ele tá sonhando. Não, eu mostro dados pra você. Renan Santos partiu de 0,5% em janeiro. Isso é um fato. Pesquisa na internet. Sim. Ele é o único candidato que cresce. O Lula continua lá com seus 45. Flávio Bolsonaro de 30, fica oscilando 32, 33 e tá caindo porque vai ter um monte de denúncia. E o Caiado já falou que o PT tá tratando Flávio Bolsonaro como peru de Natal. Deixa o peru ali, ó, pra não morrer de véspera, porque eles têm um monte de documento pelo meio do Intercept pra matar ele no segundo turno e ganhar. A direita brasileira não vai deixar o risco do Lula colocar mais 4 ministros no STF. Renan Santos está se provando cada vez mais um cara razoável. E eu sou um problema para quem acha que Renan Santos é muito radical. Porque ele tá dando espaço para uma pessoa como eu. Ele repostou os meus vídeos aqui do que eu tô fazendo. Ele tá comemorando o teu desempenho aqui, né? Porque nós somos Partido Missão, nós somos essa militância. E nós vamos governar o Brasil, inevitavelmente. Vamos governar o Brasil. Então não existe segundo turno que o André não esteja lá. E quando eu estiver no segundo turno, todo mundo que quer fazer política séria nesse estado vai se conectar. E nós vamos nos conectar com todo mundo que não é ladrão. Porque o projeto que vai ser vitorioso é esse. E nós vamos ter que compor para fazer e dar certo. É normal. Só que a composição não acontecerá com ladrão. Esse é o critério. Não acontecerá com ladrão. Agora você acha que eu vou... Mas deixa eu te perguntar aqui. A composição não acontecerá com ladrão. Não, ladrão não. Então, com quem que vai... Me dá um exemplo aí de com quem daria pra compor, então, aqui Não, eu não posso falar nomes agora. Tá muito cedo ainda, né? Mas o que eu posso colocar são os princípios. Os princípios são claros, que os princípios não mudam. Não aceitamos corruptos, não aceitamos pessoas com escândalo, não aceitamos pessoas incompetentes. Agora, esse plano aqui, ó, que o livro amarelo, é a base do nosso plano de governo. O plano de governo está montado. Nós vamos nos debruçar quando ele sair vitorioso das urnas, que sairá, e as pessoas que vão compor para executar vão ter que rezar nessa cartilha, porque deveria ser sempre assim. O que eu tô falando aqui não deveria ser uma novidade. Sim. Nós que nos perdemos do que são partidos. Mas eu falei isso lá atrás, que assim, não é nova política, não é nova história. O que eles fizeram foi esculhambar a política, esculhambaram a política, achando que a política é conchavo, a política é um acordo, a política é entrega de hospitais, tá bom? Porque tem muitos hospitais, como o Hospital da Criança, como o Hospital da Ilha, que quem decide é um grupo político, não é um técnico, não é um médico. Eu quero fazer um concurso público para essa área da saúde que desde 2017 não acontece. E nos hospitais, vamos colocar lá médico de carreira lá concursado com 2 anos de mandato para não ficar sofrendo pressão política. Nós vamos mudar muitas coisas. Então, voltando para cá. Quando esse projeto sair vitorioso, em janeiro, a gente vai ter que compor. O que eu peço, e peço para você, vote em deputados estaduais e federais
comprometidos com as pautas de Renan Santos, comprometidos com o Partido Missão. Porque esse projeto vai sair vitorioso da urna e vai ser muito mais fácil compor com quem já está entendendo essa mensagem aqui. Porque senão a gente vai ter que sentar para negociar com ladrões. O Renan Santos falou esses dias, ele vai ter que sentar para negociar lá com 300 ladrões, 300 parasitas. E ele falou, eu vou ter que... Porque o povo escolheu. Aí eu vou ser obrigado aqui no Maranhão, vou ser a mesma coisa. Vou ter que sentar, vai ser 18 deputados federais. Quantos ladrões vão ser eleitos? Só Deus é que sabe. A minha oração é que sejam nenhum e que quem entrar entenda que o projeto que saiu vitorioso precisa ser executado, porque é assim que é a política. O projeto vitorioso tem que ser implantado porque ele representa a vontade do povo. Vamos pra cima. Nós temos um projeto e vamos governar o Estado. A conversa boa, a conversa boa. Agora tem que convencer o eleitor. E é uma tarefa meio complicada, mas eu acho que vocês já estão num caminho, estão caminhando bem, tanto você aqui no Maranhão quanto o Renan, que tem conseguindo bons números. Agora, voltando à história do partido e do Renan, como eu falei lá no começo, que muita gente tem aquela visão que vocês são extremistas. Inclusive o Felipe Camarão, ele te citou, te chamou de extremista, se não me engano, no debate. E muita gente tem essa visão. Mas eu consigo perceber, e ainda mais depois do teu debate, que não é bem assim. A coisa é bem equilibrada, eu vejo o equilíbrio nas propostas de vocês. Agora, o estilo que o Renan adota em redes sociais, ali é uma estratégia para chegar onde tem que chegar. Normal. É o jeito dele, mas ele está usando uma estratégia que eu te falei isso em off ali, que muita gente não está sabendo usar. Inclusive, tu também está usando bem isso aí. Como é que vocês têm um treinamento, têm uma assessoria no Missão para trabalhar as redes sociais da forma que vocês trabalham na política? Olha, eu percebo que o que conecta é essa visão de comunicação. Porque eu já fazia isso antes, né? Quem olhar as minhas redes sociais, a minha vida na minha comunidade, eu já sou aquela pessoa que pegava o celular e gravava com facilidade, né? Os passeios, as coisas que a gente fazia, eu já tinha essa facilidade. Eu sempre fui aquela pessoa, o André fala, o André grava. Então, a gente vai se conectando. E o que é legal? Que eu quero fazer uma exposição do que é o Partido Missão. Dá uma olhadinha aí, dá um Google aí, Academia MBL. Entre pra Academia MBL. Eu sou aluno da Academia MBL. Lá na Academia MBL, o Partido Missão, mano. O Partido Missão é fantástico. De verdade, o Partido Missão é um monstro. A Academia MBL, ela seleciona por perfis. Por isso que parece que é um treinamento, mas na verdade nós somos vocacionados e direcionados pelo nosso perfil. A Academia MBL vai ver o talento de cada um. Lá nós temos 3 casas. E eu até tomo cuidado com esse negócio de falar da Academia MBL, porque nós estamos aqui no tempo de partido, mas de fato a campanha vai começar em 2016, então eu peço licença para poder falar dessa ideia do partido do MBL, porque você perguntou da minha habilidade. Então eu não tô falando do pleito de governo. Eu tô falando da minha construção como homem para chegar aqui e você fazer essa pergunta. Então, ó, a Academia MBL separa em 3 casas: Alexandria, Espartas e Ateniense. O Ateniense é o vocal, sou eu. Então, quando eu entro na academia e eu vou estudando, eu vou descobrindo meus talentos. E aí eu vou sendo condicionado para uma casa. E essa casa que eu tô de ateniense, eu vou ser conectado com pessoas que têm esse perfil que falar com mais facilidade como eu. Sim. Então a gente vai... Vão trocando. Vai trocando. E aí a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala assim o ferro afia o homem, afia o homem. Então você entra numa casa com pessoas que têm a mesma habilidade que você vai ficando melhor. E aí ninguém para o Kim. Ninguém consegue debater com o Kim, ninguém consegue debater com o Arthur Duval, ninguém consegue debater com esse pessoal, porque é o pessoal treinado, afiado, um homem afiando o outro. E além disso, de aperfeiçoar o que é talento, o que eu vejo vocês é aquilo que eu falei, de saber usar as redes sociais. Tem político pagando uma fortuna aí, em treinamento, treinando assessoria e tudo mais, e não está sabendo desenrolar. E o que eu observo? Que vocês, do Missão, do MBL, vocês sabem trabalhar o negócio ali, sabem trabalhar. E acredito, sinceramente, como conhecedor de redes sociais, que para quem acha, olha o que eu vou dizer aqui hoje, para quem acha que o Missão, ou as candidaturas do Missão, voo de Nambu, que a gente chama, né? Cara, isso aqui no futuro vai dar muito retorno. E agora no presente também pode dar muita coisa. Porque assim, eles estão trabalhando no caminho certo. Quem entende de marketing digital, de produção de conteúdo digital de verdade,
vai entender o que eu tô falando. E quanto a isso, eu tiro o chapéu para vocês, cara. Tiro pro Renan. Assim, eu também tinha uma visão do Renan, que ele era meio, pô, esse cara é meio maluco. Mas eu parei para analisar com calma. Eu digo, pô, esse cara é estrategista. Ele não é maluco, tem nada de maluco não. O cara é muito inteligente e estrategista. Todo mundo que para entender, percebe a verdade. Pois, André, eleição é complicado. Uhum. No Maranhão, mais ainda. A gente sempre fala aqui que no Maranhão e em qualquer parte do Brasil, eu acredito, que a política, ela requer dinheiro. Uhum. E que o eleitor vende muito o voto, Uhum. de forma muito fácil. Você vai nas cidades do interior e tudo, inclusive a própria capital hoje, em vários bairros, o pessoal também está vendendo. Que a Ilha do Amor era chamada Ilha Rebelde, Uhum. né? E tu tinha uma dificuldade em comprar voto dentro da ilha, porque ela era rebelde, tal, consciente e tudo mais. Mas hoje, até as eleições passadas, a gente viu vereador em eleições passadas reclamando, estão comprando voto na minha base. Teve muita coisa que eu não via antes. Então, assim, existe essa questão da compra de voto. Como é que vocês vão trabalhar? Porque a tua candidatura é uma candidatura ideológica. Sim, 100%. Uma candidatura de princípios, né? Sim. Que quer levar propostas e quer convencer as pessoas. Uhum. E como você vai lidar com isso? Você, o partido, o grupo, com essa situação que é bem característica aqui no Maranhão. Outros, a gente vai lidar como a gente está fazendo aqui agora, conversando com as pessoas, explicando que nós temos um projeto de desenvolvimento e enriquecimento do Maranhão, libertação dessas organizações criminosas que dominam territórios e oprimem o povo a votar nos candidatos deles, que isso é uma coisa que acontece muito no nosso estado. E as pessoas vão escolher. Eu acredito muito na emancipação da mente das pessoas. Eu acredito demais nisso. Eu não acredito nesse domínio que as pessoas vão ficar o tempo todo nessa visão de, eu sou obrigado a votar aqui, eu preciso desses R$100, desses R$200. Não, eu não acredito nisso, não. Eu acredito que as pessoas vão se conectar com um projeto de verdade e a gente vai mostrar cada vez mais que nós somos de verdade e esse negócio de compra de voto vai acabar, porque a nossa proposta também bate de frente com isso. Nós vamos acabar com a compra e venda de voto, porque o que a gente quer fazer é uma mudança tão profunda no jeito de se fazer política, tão profunda, porque a gente quer fazer por meio da lei de responsabilidade gerencial, que é um dos nossos projetos, a mudança do caminho do dinheiro. Porque hoje o que acontece? O sistema ele está explícito com o caso de Turilândia. Ele explica com clareza o caminho do dinheiro. O dinheiro vem para o município por meio das emendas, o vereador, o deputado, o senador pede uma parte do dinheiro de voto, como ficou explicitado no caso de Josimar Maranhãozinho, já condenado pelo STF, e com esses 25% ou mais que ele pega, ele está comprando lideranças e comprando voto. É isso que acontece. Agora, quando a gente coloca o dinheiro condicionado a entregas, a cenourinha na frente do prefeito, não vai ser mais a emenda que ele tem que ficar implorando para o deputado entregar, ou uma aliança que ele tem que fazer de qualquer custo com o governador. Vai ter que ser entrega, ele vai ter que voltar a trabalhar, melhorando a vida das pessoas. A lei de responsabilidade gerencial é um monstro de solução para o Brasil, é um animal. Porque ela resolve tudo ao mesmo tempo, ela resolve o caminho do dinheiro que hoje... O caminho do dinheiro é esse, emendas, o fundo de participação dos municípios e o dinheiro dos partidos, fundo partidário. A gente quer fazer com que o dinheiro todinho vá para quem entrega, por meio de metas claras. O prefeito que entregar X de saneamento básico, de aumento da rede de saneamento básico, vai ter acesso a X. E quanto mais esse prefeito produzir, mais ele vai ter acesso a recurso. Shows... se ele cumprir metas. Se ele não cumprir metas, ele não vai ter direito de fazer shows. É meritocracia mesmo. Meritocracia em tudo. Então, a questão de meritocracia, não só de meritocracia, é a questão de entrega, porque não é assim na nossa vida. Você que está me ouvindo em casa, não é assim na sua casa? Se você contrata um professor e ele não dá aula, o que você faz com ele? Você manda embora e contrata outro. Por que você contrata um prefeito, um governador, e você é obrigado a ficar com ele 4 anos, não consegue avaliar o que ele está fazendo, porque ele não tem metas para cumprir, e quando chega no final do pleito, ele faz o show do Wesley Safadão, te engana, você acha que ele é um bom prefeito e vota nele enganado novamente. Nós vamos colocar o caminho do dinheiro por meio da lei de responsabilidade gerencial, por meio das entregas do prefeito, metas claras para o prefeito entregar. Se o prefeito entregar, ele pode vir a ser eleito. Agora, se ele não entregar, ele não tem acesso a recurso e pode vir a se tornar inelegível, porque você precisa ser punido. Se você não for punido, se o professor ganha e não dá aula, o que ele faz? Ele simplesmente não dá aula. A gente adora de qualquer jeito. Você acostumou na moleza. Então, a lei de responsabilidade gerencial, ela é um monstro, porque ela vai resolver isso aí. E outras coisas mais, que a lei de responsabilidade gerencial ela é muito ampla, a gente não vai conseguir falar sobre tudo isso agora, mas
ela tem, assim, uma vertente que vai, de fato, solucionar o caminho do dinheiro no nosso estado. Beleza. Geração de emprego e renda, né? Nós temos hoje jovens que querem entrar no mercado de trabalho, têm dificuldade, tem pessoas que não são mais jovens e que estão com dificuldade de retornar ao mercado de trabalho. Geração de emprego e renda, o que você tem para esse tema? Olha, o Partido Missão, ele propõe uma mudança muito radical com o que as pessoas imaginam o papel de um governo para a geração de trabalho e renda. Porque o papel do governo é criar infraestrutura, bases, para atrair investimento para que as empresas gerem emprego. É assim que funciona, essa é a realidade. Sim. Só que a gente tem que ficar falando o básico, né? E o básico as pessoas ainda querem mentir. E aí entra de novo o embate que a gente tem com o Arcângelo, né, por exemplo. Porque ele fala como se nós fôssemos inimigos do povo, porque nós estamos ao lado de quem trabalha e produz. Mas ele não entende que essa distância entre o grande empresário e o pequeno empresário ficou muito encurtada por causa da internet, e ele começou a sonhar e ver a possibilidade de sair como um Thales Gomes, como o Flávio Augusto, que era um oficial da Marinha no Rio de Janeiro em 2016, andando de trem, para se tornar um dos homens mais ricos do mundo. Então as pessoas diminuíram essa distância, elas conseguem imaginar que ela pode começar hoje fazendo pudim, fazendo curso na internet, vendendo pudim como uma segunda fonte de renda, e ela pode daqui a pouco estourar vendendo pudim se ela acertar no vídeo na internet, se ela acertar numa encomenda de um hotel e criar uma marca em volta daquele pudim, e aí aquela fábrica de pudim vai crescendo, e daqui a pouco ela faz um papel em um filme, entra em algum acordo e bum! A gente tá vendo agora aquela Natália Bildt fazendo unha. Sim. Então as pessoas estão se conectando com os empresários, com os empreendedores do nosso país, e estão se espelhando e vendo que pode. O Brasil passa por uma mudança de mentalidade. Aquela ideia que a esquerda insiste em manter, de colocar o empresário como inimigo, não cola mais. Por causa da internet. Então a proposta de geração de trabalho e renda do Partido Missão é olhar as potencialidades de cada município e fazer aquele produto dar certo. Quem está por trás desse produto? Quem está por trás desse produto? Vamos pegar uma coisa clara, por exemplo, quando a gente pega a farinha. Vamos pegar a Turilândia. Turilândia produz muita farinha. Sim. Quais são as marcas de farinha de Puba conhecidas mundialmente? Por que o governo não está preocupado com isso? Isso tem que ser uma preocupação do governo. Eu tenho um vídeo na internet, não sei o nome do casal, vou até procurar o nome do casal. Tem um casal aqui do Maranhão que eles fazem farinha, né? E ela tá viralizando na internet. Esses dias ela rejuntou o tanque de fazer farinha e mostrando tudo na internet. E ela tá viralizando. Falta ela criar uma... Só mostrando o dia a dia mostrando o dia a dia. Da manejo lá. Então ela precisa agora criar um branding, uma marca, e começar a vender nacionalmente e começar a exportar. Mas tem uma farinha com marca? Já tem umas engarrafadas, né? Mas eu não vejo... precisa crescer mais. Sim. Precisa crescer mais. Eu dei uma farinha para dar um exemplo. Sim. Mas, por exemplo... Quais são os produtos? Porque, ó... É pouco, tem pouco. Tem pouquíssimos. Pouquíssimos. Eu falo isso como exemplo e você vai entender. O Brasil é um dos maiores produtores de café. Mas quem ganha mais dinheiro com café é a Suíça, porque é dona da Nescafé. Uma marca industrializada do café. Criou uma marca, um rótulo. Criou uma marca em cima do produto brasileiro. Por que o dono da Nescafé não mora lá em Turilândia? Por que que... Sim. Quem foi que falou que a gente não pode? Quem foi que disse isso aí? Quem foi que colocou essa barreira? Então a gente vai olhar, por exemplo, eu quero colocar, para as pessoas não acharem que eu estou falando uma utopia, pesquisa aí na linha do Babaçu. É um monstro essa mulher, uma mulher negra igual nós. Fazia lá, vivia em casa de patroa, e eu falo dela direto. Ela pode até, não sei, contaminada pelas ideias da esquerda, achar que eu sou um fascista, mas eu não tô nem aí, eu amo ela do mesmo jeito. Porque para mim ela é um monstro. Ela pegou e começou, ela fez o que a Bíblia diz. A Bíblia fala assim que a viúva olhou o que tinha na mão e multiplicou. Deus falou, o profeta falou para ela, vai para casa, o que você tem lá? Ah, não tem quase nada, tem só um pouquinho de azeite, uma farinha na botija, vou fazer um pão para mim e pro meu filho e a gente vai morrer. Não é assim que o texto fala? Sim. Aí ela foi lá, fez, não, o profeta falou, não, fica tranquila. Traz para mim que Deus vai prover. Ela foi lá, fez o que ela ia, o último. E quando ela voltou, ela tinha um monte e aí nunca mais acabou. Então o Nelinha fez isso com o Babaçu. Ela olhou o Babaçu e falou assim, eu vou multiplicar isso aqui que tá na minha mão. E ela começou a fazer, e Deus foi mandando o vento a favor, o vento de proa. Foi mandando o vento favorável. E aí ela conectou com o Jaime Monjardim, criou uma marca que veio Amigos do Bem, e hoje ela tem uma biomassa, fazendo coco, fazendo não sei o quê. E é um monstro, dando palestra.
Mas tem que querer também fazer, porque não povo cai, quer. não cai do céu. Tem que querer fazer. O povo quer. O que o povo precisa enxergar é que agora tem uma proposta que vai ajudar eles. E eu não vou ficar entregando o Bolsa Família pra todo mundo. Tá aí, ó, quer usar, usa, mas eu não vou nem falar disso. Tá lá, eu nunca vou cortar. Exatamente, eu ia te perguntar. Nunca vou cortar. Não vai cortar o Bolsa Família. Jamais eu vou cortar. Entendi. Eu quero. E o que eu tô falando aqui pode acontecer, sabe por quê? Porque nós temos exemplos no país que já aconteceu. Pesquisa aí, a cidade de Pomerode, em Santa Catarina. Sabe quantas pessoas tem na cidade lá de 36 mil habitantes no Bolsa Família? 115. Por quê? Porque tem tanto trabalho e renda que as pessoas não querem. Ganha muito mais. Ganha muito mais. Qualidade de vida melhor. Quanto mais você ganha, mais você... As pessoas vão ganhar dinheiro, trabalhar, se desenvolver economicamente, e o Bolsa Família vai cair em desuso. E ninguém vai olhar pro Bolsa Família com aquele olhar arrogante. Porque eu não olho com olhar arrogante. Não consigo. Eu vivi, eu dependi. Eu olho com olhar de compaixão, pensando que eu preciso me esforçar para que o próximo que vem depois de mim não precise também passar por isso. Então, a tese do Partido Missão, a proposta do Partido Missão para abrir oportunidade para nossa juventude é por meio do trabalho. O que você tem na sua mão? Outro dia eu tive uma oportunidade de conversar com um jovem, não posso falar onde a gente se encontrou, mas eu espero que eu possa ter a oportunidade de encontrá-lo novamente. E eu falando com ele assim, ó, falando pra ele sair da vida do crime, eu falei pra ele, ó, amigão, o que você tem de habilidade? O que você sabe fazer pra você parar de andar nessa caminhada sua aí? Aí ele falou assim, ó, eu sou bom de moto, ó, eu comecei a arrumar a moto, eu tenho muita habilidade pra abrir motor de moto, consertar. Eu falei assim, o que impede você de colar numa firma que já faz isso, numa empresa que já faz isso, começar a ajudar? Mesmo que ele não tenha uma vaga de emprego. Chega lá, fica sentado lá e fala assim, deixa eu te ajudar aqui 1 hora por dia porque eu já gosto de fazer isso aqui, mas eu quero me aprimorar. E aí você aprender e ficar amigo daquele cara e daqui a pouco quando surge uma vaga, você entrar naquela vaga ali e com mais habilidade de ser daqui a pouquinho abrir uma placa na sua porta da sua casa, porque moto tem em todo lugar. E você começar a fazer manutenção de moto na porta da sua casa e crescer economicamente com aquilo ali, ficando conhecido no seu bairro, na sua quebrada, que você manja de arrumar moto. E você vai crescendo aquilo ali, daqui a pouquinho você abre uma porta, abre duas, compra uma moto, vende, vem uma oportunidade de negócio. Você vai crescendo, daqui a pouquinho você tá com uma lojinha, daqui a pouquinho você tá com uma concessionária, alugando moto pros caras também fazer o corre deles, de entregar comida. Tudo é possível ao que crer. Você precisa olhar suas potencialidades e fazer igual a Nelinha do Babassu. Ela olhou o que tava na mão dela e ó, marcha. Vamos pra cima, Maranhão, vamos pra cima. Beleza. Gente, eu tô chegando no final aqui, mas eu quero dizer pra vocês que foi muito bom aqui esse bate-papo com o André e desmistificar algumas coisas, algumas ideias que a gente tem do movimento MBL e dos candidatos do Missão. Sim. Entendeu? Que eu tô começando a conhecer melhor e admirá-los, viu? Os caras têm uma estratégia boa. Mas é isso aqui. André, antes de qualquer coisa, quero te agradecer pela participação e te deixar aí com as considerações finais, você pode falar direto para a câmera. Perfeito. Quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Desejo tudo de bom para você, que seu projeto continue crescendo e se desenvolvendo. Que esse instituto que se você sonha aconteça para o regular do Senhor, que mais garotos tenham você como uma referência na nossa cidade e vejam que você é uma potência aqui também. Eu quero me conectar com você mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar na sua casa. Quero pedir para você me ajudar. Curta, compartilhe, mande em todas as suas redes sociais, porque nós temos uma mensagem, e a mensagem está chegando nos corações e mentes que querem um Maranhão diferente. E eu estou juntando essas pessoas. Se você é um policial, ouviu o meu recado, vem pra cá. Se você trabalha na rede pública e sabe que eu tô falando a verdade quando eu digo que esses hospitais estão cooptados, você precisa me ajudar. Curta, compartilhe, mande nos grupos. Eu vou fazer um concurso público para dar liberdade para você que trabalha na nossa rede de saúde pública. Se você tá pensando em sair do nosso estado para trabalhar, acalma um pouquinho, não sai ainda não. Aguenta aí, não vai para outro país ainda não. Vamos juntos lutar para fazer o Maranhão dar certo. Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Tenho o meu negócio em São Paulo, tenho família lá também. Eu poderia estar lá, mas eu tô aqui apaixonado pelo Maranhão, querendo fazer isso aqui dar certo. Eu quero convidar você para fazer parte do que nós estamos construindo. Vem enquanto o muro tá baixinho. Avante, Partido Missão, vamos junto. Nós temos um projeto com o Renan Santos para moralizar, industrializar o Maranhão e colocar o Brasil entre as 5 maiores economias do mundo, junto com o Renan Santos, presidente. Vamos para cima. Avante, Partido Missão. Beleza, ó, quero agradecer vocês pela audiência e dizer que, mais uma vez, que foi muito bom essa entrevista hoje aqui com o André Luiz, do Partido Missão, candidato a governador do estado do Maranhão. Gente, foi tudo muito bom, foi tudo muito massa e até a próxima.